Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que me acompanham nessa nossa conversa pela live, pelo Facebook. Hoje queremos conversar um pouco sobre a Sagrada Eucaristia. Por quê? Porque nesta terceira semana da Páscoa, a Igreja, desde sexta-feira passada até o sábado desta semana, a Igreja coloca para nós uma reflexão sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João. E o que é esse capítulo 6 do Evangelho de São João? Inclusive, eu sugeriria que, se você quisesse acompanhar comigo aí nessa nossa meditação, estudo, né? É um capítulo muito importante. É o capítulo mais longo do Evangelho de São João. Tem cerca de 71 versículos. Por quê? Porque Jesus preparou o povo e os discípulos para o discurso importantíssimo que ele ia fazer sobre a Eucaristia, na sinagoga de Cafarnaum. Mas antes ele faz alguns sinais muito importantes para preparar o coração do povo. Então, eu quero, nessa conversa de hoje com você, nós estudarmos um pouco de tudo isso que Jesus fez, não é? E ver o sentido profundo que existe nesse capítulo 6 de São João. Ok? A Igreja desdobra esse capítulo 6 em praticamente 10 dias, né? Cada dia no Evangelho da Missa colocando um pequeno trecho. Você vai notar, quem vai à missa todo dia vai notar, que até o sábado vai ser assim. Depois no domingo, nós teremos o domingo do bom pastor. Aí a Igreja muda o assunto. Bem, vamos começar então nos colocando nas mãos de Deus, pedindo a sua graça, a sua bênção, que o Senhor Jesus, né, conceda a nós nesta noite a sua graça, que a Virgem Maria interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós todos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria interceda por nós neste momento. Por você, que vai estar comigo, e por mim, para que Deus ilumine a minha mente e o meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, Eliana, Lúcia, Sônia Maria, Josefa, vocês todos que nos acompanham, Ana Paula. Queremos então conversar hoje sobre a Sagrada Eucaristia. E eu vou usar o capítulo 6 do Evangelho de São João. Estou aqui com a minha Bíblia, né? E eu gostaria que você, se tiver sua Bíblia aí, quiser acompanhar comigo, que eu vou dar uma série de explicações exatamente em cima aqui da Sagrada Escritura. Eu hoje vou responder perguntas, você pode mandar sua pergunta, né, de preferência ligada a esse assunto que nós vamos responder. Sobre a preparação para a comunhão, sobre como comungar, sobre a ação de graça e sobre o sentido profundo da Eucaristia. Bom, eu gostaria de começar falando, né, uma coisa muito importante. O Catecismo da Igreja Católica, quando fala da multiplicação dos pães, diz assim: a multiplicação dos pães ele fala o milagre da multiplicação dos pães. Você pode ver no Catecismo da Igreja, ele chama de o milagre da multiplicação dos pães. Eu estou destacando isso por quê? Porque, infelizmente, eu já vi alguém dizer que não houve milagre, houve só partilha. Não. O Catecismo da Igreja fala lá no parágrafo 1315, né? Bem claro, o Catecismo fala o seguinte: o milagre da multiplicação dos pães, ele simboliza, ele prefigura a Sagrada Eucaristia. Por quê?
Porque da mesma forma que Jesus multiplicou aqueles pães, de 5 pães, ele alimentou 5.000 homens, devia ter mais 5.000 mulheres, pelo menos eu acho. A Eucaristia é a mesma coisa. Né? O Cristo reparte o seu corpo para todo mundo, né? Sem se dividir. Ele que se dá a todos, né? Como que uma multiplicação de pães também. Então, veja que sinal bonito que a igreja diz, né? Quando fala sobre isso. Bem, o capítulo 6 de São João é um capítulo muito interessante. Você vai notar que ele começa contando a multiplicação dos pães, que é narrada por São João, por São Mateus, por São Marcos e São Lucas. Os 4 evangelistas narram a multiplicação dos pães. Mateus no capítulo 14, Marcos no capítulo 6, Lucas no capítulo 9 e João no capítulo 6. Ora, é rara a passagem do evangelho que é narrada por todos os evangelistas. Não são todas as passagens, não. Isto mostra a importância da multiplicação dos pães que, segundo os biblistas, Jesus deve ter feito 2 ou 3 vezes. Bom, depois, a partir do versículo 16, Jesus anda sobre as águas para encontrar com os discípulos. Aí depois, no capítulo 22, ele chega na sinagoga de Cafarnaum, onde morava São Pedro, e ele faz o discurso sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia. Como eu disse, são 71 versículos nesse capítulo, onde Jesus coloca coisas muito importantes, que eu gostaria então de colocar com você. O evangelista começa contando aqui a multiplicação dos pães, né? Ele diz, depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, né? Ele estava ali às margens do mar da Galileia, também chamado lago de Tiberíades, porque a cidade de Tiberíades ela fica, né, às margens do mar da Galileia. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte, ali sentou com seus discípulos, mas aí ele levantou os olhos e viu aquela multidão imensa, né? E aí ele falou para Filipe, né? Mas interessante que ele diz assim, né? Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Interessante que São João coloca aqui uma coisa interessante, ele fala assim, falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Quer dizer, Jesus sabia que ele ia fazer um milagre, mas ele experimenta Filipe. Filipe, como é que a gente faz com essa multidão toda aí? Né? E é uma região ali desértica naquele tempo, né? E aí Filipe responde para ele, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Ora, meus irmãos, eu não sei se você sabe o que significa um denário. Um denário, para o judeu, era o salário de um dia de um trabalhador braçal. Vamos fazer uma continha rápida? 200 denários, vamos supor que um trabalhador braçal hoje, aí, vamos colocar aí R$100, por exemplo, é o que ganha aí um pedreiro por dia, um trabalhador braçal, mais ou menos, né? Alguns ganham mais, né? Alguns menos, vamos chutar aí R$100. Se você multiplicar 200 por 100, vai dar 20.000. Então, Filipe está falando para Jesus o seguinte, Senhor, nem com 20.000 reais em pão, daria para cada um comer um pedaço. Ele não fala um pão inteiro, ele fala um pedaço. Ora, eu pergunto a você, com 20.000 reais, quantos pães daria para comprar? Vamos chutar aí 50 centavos um pão? Ou seja, daria para comprar 40.000 pães. 40.000 pães, se a gente pensar que ali devia ter umas 10.000 pessoas, né? 40.000 dividido, né, por 10.000, daria pelo menos 4 pães para cada pessoa. É bastante, né? Daria para matar a fome. Tanto deu que sobraram 12 cestos cheios. Quer dizer, de jeito nenhum, foi uma partilha simplesmente. Foi um milagre contundente. E tanto que foi um milagre contundente que o povo quis fazer Jesus rei. E ele escapa do povo e sobe para a montanha. Está escrito aqui, ó. Né? Eu vou... Né? Filipe respondeu, tal... um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada, 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Aí Jesus mandou ele se sentar e fez o milagre, né? E aí, aqui versículo 12, estando eles saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, né? E eles encheram os pedaços com 5 pães de cevada,
né? Encheram 12 cestos. É outro sinal muito interessante, 12 cestos. São 12 apóstolos. Que sinal Jesus está querendo dar com isso? Um cesto para cada apóstolo. Né? Quer dizer, eu fiz esse milagre e ainda sobrou essa quantidade enorme. Sabe, meus irmãos, uma das características dos milagres de Jesus, não sei se você já notou, é a abundância. Lá nas bodas de Caná, ele transforma 600 litros de água em vinho. Numa festa de casamento, 600 litros. São 6 jarras, cada uma, talhas de pedra, né? Cada uma com 100 litros. Por que Deus faz assim? Para mostrar o seu poder, a sua grandeza. Olha para a natureza, o cosmos são bilhões de estrelas. Cada estrela é igual a esse nosso Sol. Você já pensou o tamanho disso? São bilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de estrelas. Por que Deus faz assim? Para mostrar o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Por isso que a gente reza na missa, né? Céus e terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Sabe, meus irmãos, é preciso olhar isso e se encantar. Quem não se encanta com isso, não se encanta com Deus. São Francisco era um enamorado de Deus. São Francisco, quando olhava para o sol, para as estrelas, chamava de irmão sol, irmã lua, irmão vento, irmão pássaro, irmão leão, irmão lobo. Ele se encantava com as criaturas de Deus. Sabe, a alma religiosa, ela tem que ser assim. Bem, então Jesus faz essa multiplicação maravilhosa, né? Aí ele continua, né? À vista desse milagre, versículo 14, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Quer dizer, o povo percebeu pelo milagre dele a grandeza do milagre. É o profeta. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Olha aí, Jesus não quer ser um rei social, político, libertador terreno. Não. Ele some do povo, ele sobe, porque todo o mar da Galileia é circundado por montanhas. Aí ele sobe para a montanha, já estava de noite, já estava escurecendo, e manda o povo embora. E os discípulos entram na barca e vão para Cafarnaum. Eles estão na região de Tiberíades. De Tiberíades, na travessia de barco até Cafarnaum, hoje, em barco com motor, uma escuna, a gente faz mais ou menos em 40 minutos. 40 minutos, mais ou menos. Naquele tempo, o barquinho deles era com remo. E eles começaram a remar, e o que aconteceu? Deu uma tremenda tempestade e eles não conseguiam chegar em Cafarnaum. Então, aí o evangelista começa a narrar aqui que, chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago, subiram a barca, atravessaram rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca andando sobre as águas. Você conhece muito bem essa passagem, não é? Aí eles ficaram com medo, aterrorizados. São Mateus, quando narra isso, São Mateus diz que eles começaram a gritar de medo, pensando que fosse um fantasma. Ora, você imagina, em plena madrugada, imagina aí 3 horas da madrugada, escuro danado, uma tempestade violenta, o barco quase afundando, eles vêem um vulto caminhando em cima d'água. São Mateus diz que eles começaram a gritar de medo. Aí Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Aí tem aquele episódio interessante, né, que São Pedro fala para ele: mas se é o Senhor mesmo, então faça que eu vá andando aí em cima. Como é que Jesus... Pedro confiava em Jesus, né? Ele pede um milagre. Se ele pede um milagre para Jesus, que ele confia em Jesus. E Jesus para ele: venha, Pedro. E Pedro foi. O evangelista diz que Pedro colocou o pé para fora da barca, só que aí São Mateus fala uma coisa: Pedro ficou com medo. Ficou olhando para a tempestade, olhando para o vento, ao invés de olhar para Jesus. É que nem a gente, né? A gente, na hora do perigo, da provação, da tentação, a gente fica com medo. E ao invés de se agarrar em Jesus e olhar para Jesus, a gente fica olhando para as circunstâncias do problema.
Aí fica com medo e afunda. E Pedro começou a afundar. Mas Jesus é tão bom, né? Podia ter deixado Pedro morrer afogado ali, né? Mas não deixou, não. Correu lá e segurou na mão de Pedro. Levantou Pedro, colocou dentro do barco e falou, Pedro, por que você é um homem de pouca fé? Você não pediu para vir? Eu não mandei você vir? Por que você tinha que ter ficado com medo, duvidado? É uma lição profunda para nós, né, gente? Bom, mas aí o evangelista diz aqui que a barca então chegou a Cafarnaum. Tendo eles remado e tal, né? Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino, a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é onde morava São Pedro. Hoje existe uma igreja em cima das ruínas da casa de São Pedro. Inclusive, preservaram. Você, no meio da igreja, lá em Cafarnaum, você vê lá embaixo, no meio, o alicerce da casa de São Pedro. Ficou conservado. Porque Jesus morava ali com Pedro. Muito bem, aí Jesus vai fazer o discurso sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. Que sinagoga era essa? Aquela sinagoga famosa que Jesus fez ali muitos milagres. Né? Ele curou um homem que tinha a mão seca, ele expulsou dali um demônio num homem. Porque Cafarnaum era uma cidade muito importante. Cafarnaum era um entroncamento onde passavam todas as pessoas que vinham do sul, do Egito, para o norte, para a Síria, para o Líbano, passavam por Cafarnaum, porque era chamada Via Maris, um caminho que vinha pelo mar e passava ali. Por isso que ali, em Cafarnaum, foi que Jesus chamou São Mateus. É ali que Mateus tinha a banca dele de cobrança de impostos, né, para os romanos. Porque que todo mundo que passava ali, os romanos cobravam, era alfândega. Entendeu? Ali Jesus chamou Mateus. Ali Jesus fez muitos milagres. Não é? Os evangelistas, note bem quando fala a palavra Cafarnaum, quantos milagres aparecem aí no Evangelho. Mas interessante, Jesus vai fazer o discurso da Eucaristia. Vai dizer para eles que o seu corpo é comida, seu sangue é bebida, e a gente vê aqui que eles se escandalizaram. Mas aí, isso que eu quero notar com você. Por que Jesus fez esses dois grandes milagres? Antes dele falar da Eucaristia, ele multiplica os pães, ele anda sobre as águas. Note comigo. Quando ele multiplica os pães, ele mostra que ele é Deus. Ele tira do nada. Só Deus tira alguma coisa do nada. Nós não. Para você fazer um bolo, você tem que ter o quê? Trigo, né? Manteiga, ovos, não sei mais o quê. A gente não cria, a gente faz, a gente transforma uma coisa em outra. A lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei básica da química. Bom, então Jesus mostrou que ele tinha um poder sobre o pão. Porque ele vai transformar o pão no seu corpo. Então, primeiro ele quis mostrar o poder que ele tem sobre o pão. E multiplica o pão. O pão obedece à voz dele. A natureza do pão, né, obedece, multiplica. E, ao mesmo tempo, ele tem poder sobre o seu corpo. Ele anda sobre as águas e não afunda. A lei da gravidade não manda nele quando ele não quer. Olha que coisa bonita. Eu sou o Senhor da natureza. Eu sou o Senhor de todas as leis. Então, como ele é o Senhor do pão e ele é o Senhor do seu corpo, ele pode transformar o pão no seu corpo. Eucaristia. Veja que sinal importantíssimo, que preparação, eu diria assim, pedagógica que Jesus deu, não só para os discípulos, para toda a multidão. Mas porque ele sabia que ele ia fazer uma coisa que não tinha jeito de explicar. Como é que vai explicar que um pedacinho de pão é Deus? Não tem jeito de explicar. Ou você acredita que Jesus é Deus e tem esse poder e acredita nisso, ou você não acredita. Pode vir o maior cientista do mundo, você pode reunir todos os cientistas do mundo que não vão explicar, porque não é algo natural, é algo sobrenatural, é milagre. Então Jesus começa a falar do pão da vida, né? Então ele diz assim, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que Jesus não tinha subido, aí o povo corre tudo para Cafarnaum, né? Aí eles começaram a perguntar para Jesus, reparando a multidão, que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali,
entraram na barca e foram para Cafarnaum. Bom, aí, né, perguntaram então, né, mestre, quando chegastes aqui? O povo perguntou para ele, né? Porque ele ficou lá à noite, né? Ninguém sabe como ele chegou ali. Ele chegou na madrugada andando sobre as águas. E Jesus então responde para ele o seguinte: em verdade eu vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura até a vida eterna, que é o Filho do homem que vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Veja, Jesus já começa a preparar o povo para falar da Eucaristia. O que eu vim fazer aqui? Vocês vieram aqui porque vocês viram, não é porque vocês acreditam em mim, porque vocês comeram o pão à vontade. Né? Mas não trabalhem por esse pão que acaba, não. Trabalhem pelo pão que dura por toda a eternidade. Ele começa já a dar o sinal. Né? Bom, eu vou já respondendo alguma pergunta aqui, enquanto eu vou caminhando também na nossa meditação. Eu tenho aqui a pergunta da Maria Lúcia, que diz assim: qual é a oração que devemos fazer depois de receber a Eucaristia? Maria Lúcia, é o que a igreja chama de ação de graças. Ação de graças quer dizer o quê? Muito obrigado. É você agradecer a Jesus por ele vir ao seu coração. Você já pensou? Jesus vir na sua casa. É isso, vem no seu coração. Então, é um momento de ação de graça, momento de adoração, momento de agradecer, momento de pedir, momento de interceder pelos outros, fazer reparação pelos pecados da humanidade. Enfim, isto é ação de graças. Existe uma oração bonita de São Tomás de Aquino para a gente fazer antes da comunhão e depois da comunhão. Mas, olha, eu acho que não precisa disso, sabe? Eu acho que cada um de nós, basta comungou, eu estou com Deus na minha alma, no meu coração. Então, ficar com Ele. O pior problema que acontece é que as pessoas têm muita pressa, né, depois que comunga. E já sai tudo correndo da igreja. E mal acabou de comungar, já é aviso paroquial, e já é canto, e já é parabéns. Sabe? E as pessoas não fazem ação de graças. Qual é a consequência disso? Não comunga bem. A comunhão não dá fruto. Porque Cristo está em mim. Mas eu preciso ter as disposições necessárias para que o sacramento produza os seus efeitos. Sabe, São Pedro Julião Eymar, que escreveu um livro maravilhoso chamado Flores da Eucaristia, esse livro aqui na minha mão. Flores da Eucaristia. São Pedro Julião Eymar. Esse livro aqui é uma meditação cada dia sobre a Eucaristia. Esse santo, São Pedro Julião Eymar, um santo extraordinário. Ele escreveu 5 obras sobre a Eucaristia, que eu até resumi num livro que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. E aqui, nesse livro dele, né, que é da editora Palavra e Prece, Loyola, Sede Santos, né, esse livro aqui é uma meditação para cada dia do ano sobre uma coisa extraordinária. Aqui ele fala assim, que o demônio faz tudo para não deixar a pessoa ficar pelo menos 15 minutos depois de comunga rezando. Por quê? Porque ele sabe que esse é o momento mais extraordinário para a pessoa receber graças para si mesmo, para a sua santificação, para a santificação dos outros, pela igreja, pelas necessidades que a gente tem, para o louvor, entendeu? Então, Maria Lúcia, é gastar. A igreja ensina uma coisa muito interessante, que enquanto o nosso organismo não dissolveu ainda as espécies do trigo, nós temos Cristo em nós, presença real, quer dizer, corpo, sangue, alma e divindade. E quanto tempo gasta para o nosso organismo dissolver o trigo? Mais ou menos 10 a 15 minutos. Então, 10 a 15 minutos, você tem a presença substancial, real, de Cristo com você.
Você não vê com os olhos do corpo, não apalpa com essa mão, mas com a mão da fé, os olhos da fé, o senso da fé, você toca Jesus. Entendeu? Aí é preciso esse exercício de ficar com ele. Muito bem. Anderson Marizetti, por que o padre tira um pedaço pequeno, cantinho da hóstia, e coloca no cálice no momento da oração da consagração? Aquilo ali é o seguinte: antigamente, no começo da igreja, havia poucos padres e quase que só os apóstolos, os bispos celebravam. Então, no primeiro século, depois que celebrava a missa, os diáconos levavam a Eucaristia para as outras comunidades. Tá? Bem, como com o tempo cresceu o número de padres, cresceu o número de bispos, etc., não foi mais preciso isso. Hoje a Eucaristia é levada raramente para os doentes que estão em casa, não pode ir à missa. Mas a igreja guardou esse sinal. Então, quando o padre quebra um pedacinho da hóstia e coloca ali, não é? Tem alguns significados que a igreja guarda. Primeiro, é dessa unidade da igreja. A Eucaristia celebrada aqui, dizia o Papa João Paulo II, é um evento cósmico que atinge todo o universo. Né? Então, a Eucaristia aqui é uma Eucaristia que alimenta a igreja no mundo inteiro. Okay? Tem esse sinal. Okay? É como, por exemplo, aquela gotinha d'água que o padre coloca no vinho. Por que é uma gotinha d'água só que ele põe no vinho? Aquilo significa a humanidade de Jesus, que está ligada com a divindade. São sinais eucarísticos que a igreja conserva. Tá? Cristiane Pitinini, posso oferecer a comunhão em pensamento para outra pessoa? Não é que você vai oferecer a comunhão, Cristiane, você vai rezar por essa pessoa. Você pode oferecer no sentido assim, Senhor, essa pessoa não pode comungar, ou porque não está bem. Eu quero que ela receba, Senhor, o efeito dessa comunhão. Porque nós somos o corpo místico de Cristo. Quando você comunga, né, você comunga por toda a igreja. Né? Esses dias eu ouvi um padre falar uma coisa muito bonita aqui, né, numa missa, uma pessoa que é de segunda união, que chegou para ele e disse que não podia comungar, e ficava triste por isso. Ele falou, não fique triste, porque quando todos os outros comungam por você. Porque você é batizada, você é membro do corpo de Cristo. Então, o efeito da comunhão dos seus irmãos atinge você. Fica tranquila. É o dogma da comunhão dos santos. Faça a sua comunhão espiritual e você vai receber os efeitos dessa comunhão. Achei muito bonito o padre colocar isso. Delmira Jôs, eu sinto muita vontade de beber do vinho na hora da comunhão. É pecado? Ô, Delmira, não é pecado. Mas deixa eu explicar uma coisa. O Concílio de Trento, que foi em 1565 que ele terminou, ele ensinou uma coisa muito importante. Na hóstia, só na hóstia, está o Cristo total. Corpo, sangue, alma e divindade. É o corpo total de Cristo. Também no vinho. O vinho também é corpo, sangue, alma e divindade. Então, quando você comunga só a hóstia, você comunga corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Por isso que a igreja não distribui obrigatoriamente as duas espécies, entende? Em muitos lugares já se pode fazer as duas espécies. É complicado distribuir o vinho para todo mundo por várias razões. Primeiro, porque o vinho, se ele derramar, é muito sério. Porque se uma hóstia cai no chão, é fácil você pegar. O vinho, não. O vinho, aí é complicado. Não é? Segundo, quando sobra a hóstia, você pode guardar no sacrário. Vinho não pode guardar. Por quê? Porque o vinho azeda. E se azedar, você está profanando o corpo de Cristo. Então, a igreja não guarda vinho consagrado. Né? Então, a igreja evita, especialmente quando tem multidão e tal. Mas não é pecado, não. Você desejar comungar também as chamadas duas espécies. Não. Tem muitos lugares, muitas igrejas que dão comunhão em duas espécies. Por exemplo, nos Estados Unidos, todas as missas que eu já fui nos Estados Unidos, a comunhão é em duas espécies. E como é que é feito? O padre te dá a hóstia, você comunga, e você vai num outro ministro que está com o cálice e você bebe um golinho. E ele passa ali
o sanguíneo passa para outra pessoa. Todos comungam. É questão, né? Com o tempo, talvez a gente chegue nisso aqui também. Wander Pereira, eu tenho o costume de receber a Eucaristia de joelhos. Em um domingo, o padre se recusou a me dar a comunhão. Falou assim, fica de pé. Aqui nessa comunidade não precisa se ajoelhar para comungar. Fiquei muito triste, porque tenho 39 anos. Foi a primeira vez que recebi a Sagrada Eucaristia em pé, nas mãos. Gostaria que me desse uma orientação. Rezei uma Ave Maria por esse padre. Ô, Wander, você fez muito bem. Agora eu vou dizer uma coisa, Wander. O ministro não pode negar a Eucaristia para a pessoa que se ajoelha. Eu estou falando isso por quê? Porque é um documento do Vaticano que eu tenho no meu computador. Eu acho que até no meu site é capaz de ter, se não tiver, eu posso até mandar colocar, eu posso até encaminhar para quem está no site. Ok? Estou recebendo confirmação aqui que está no site. Né? Veja bem, o que está lá no documento? Quem escolhe o jeito de comungar, se é na mão, se é na boca, se é de joelho ou se é de pé, é o fiel. Está muito claro no documento, ninguém pode negar a comunhão para a pessoa que se ajoelha. Está num documento chamado Redemptione Sacramentum, aprovado pelo Papa João Paulo II. Pode ser que esse padre não saiba. Então, o que eu aconselho é você tirar cópia desse documento e mostrar para esse padre. Entendeu? Não pode, o documento do Vaticano ele é incisivo. De jeito nenhum se pode negar a comunhão para a pessoa que se ajoelha. Ok? Bom, então o que eu posso dizer para você é isso aí. Eu tenho aqui mais perguntas, mas eu vou dar uma caminhada rapidamente aqui na matéria, só que eu quero concluir, para continuar respondendo as perguntas. Bem, você conhece bem esse capítulo 6 de São João, quando Jesus fala da Eucaristia. Eu vou aqui apenas retomar rapidamente alguns pontos que são fundamentais. Jesus, então, ele começa falando, né, do pão da vida, o discurso. Né? Lembre-se que Jesus preparou o povo. Ele mostrou 2 sinais. Ele tem poder sobre o pão. Ele tem poder sobre o seu corpo. Ele pode transformar o pão no seu corpo. Como ele não tem como explicar, ele faz os milagres para as pessoas acreditarem nele. Não é? Aí perguntaram-lhe, que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que acreditais naquele que ele enviou. Vocês querem fazer a obra de Deus? Então vocês acreditem em mim. E agora eu vou fazer algo que vai espantar vocês. Porque ele vai falar que ele vai dar o corpo dele como comida e o sangue como bebida. A obra de Deus é bem clara, bem claro, que creiais naquele que ele enviou. Vocês acreditem em mim. Perguntaram ele, que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a sua obra? Nossos pais comeram o maná do deserto, deu-lhes de comer o pão do céu. Jesus respondeu, em verdade eu vos digo. Moisés não vos deu o pão do céu. Olha aí. Mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Está preparando o povo. Né? Senhor, dá-nos desse pão, o povo pede. Aí, bom, Jesus já motivou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome. Aquele que crê em mim não vai mais ter sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Ele está preparando o povo para algo difícil que ele vai falar. Né? Mas já vos disse isto, né? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele vai colocando, é o Pai que me mandou aqui. Eu vou falar em nome do Pai. E eu faço a vontade do Pai. Aí ele continua. Né? Murmuraram então dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e perguntavam, porventura, não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, ele dizer, desci do céu? Que história é essa? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
e eu ressuscitá-lo no último dia. Ora, essa conversa vai longa, né? São João captou tudo isso. Jesus está preparando o povo para o que ele vai falar, né? Aí ele começa então a falar, né? Mas um pouco mais para frente, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, versículo 48. Os pais no deserto comeram maná, morreram, né? Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Aí Jesus entra de cheio no mistério da Eucaristia. É a minha carne, é o meu sangue. O povo ficou escandalizado. Esse homem está louco. Dá a sua carne para comer. Agora, engraçado que Jesus não volta atrás, não. Né? A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis a vida em vós. Ele vai aprofundando a exigência. Sabe, gente, duas coisas que Jesus põe a gente em xeque. Sabe quais são? Dizem os grandes teólogos, duas realidades. A cruz e a Eucaristia. A cruz é escândalo para os gregos, dizia ele, vergonha para os judeus, mas para nós é salvação. A cruz é um divisor de águas. A cruz, diante dela, muita gente foge escandalizado. É uma vergonha. Que deusinho é esse que morre numa cruz? E diante da Eucaristia. Que é isso? Deus, um pãozinho? Né? Eu gosto de uma história que aconteceu no norte da África, na Segunda Guerra Mundial. Um oficial francês católico estava do lado de um oficial, se não me engano, não sei de que país ali da África, que estava junto com os aliados na Segunda Guerra, só que era um oficial muçulmano. Não sei se na Nigéria, ali, um país daquele ali da Mauritânia, não sei agora. E passou um sacerdote carregando a Eucaristia, né? E o sacerdote, e o major católico francês se ajoelhou quando passou o padre carregando a Eucaristia. O oficial muçulmano olhou para ele, que era amigo dele, e disse, eu não entendo vocês católicos. Vocês católicos adoram um deusinho num pedaço de pão. O nosso Deus, Alá, não. O Alá não cabe no universo. Muito menos num pedacinho de pão. Sabe o que o oficial francês falou para o oficial muçulmano? O meu Deus se transformou num pedacinho de pão porque o meu Deus é amor. Porque ele quer ficar comigo, no meu coração. Então ele fez esse milagre para ser o meu remédio, sustento da minha vida, para ser a minha vida. Então ele se fez pão. Olha que coisa bonita, né? É o pão da vida. Então é um milagre do amor de Deus. Eu gosto de lembrar que na Santa Ceia, meus irmãos, quando Jesus instituiu a Eucaristia, foi exatamente na noite que ele foi traído por Judas. Na noite que ele foi traído, foi a noite que ele mais nos amou. São João chega a escrever, né, capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E chegou até a Eucaristia. A Eucaristia é a maior manifestação de amor que pode existir. Por quê? Porque ele quis continuar com a gente. Faz 2000 anos, meus irmãos, que Jesus está nos sacrários. Ali, muitas vezes, abandonado. Como disse São Pedro Julião e Mar, aniquilado. Transformado num pedaço de pão para ser nosso alimento. Recebendo ali tantas ofensas, né? Como eu gosto daquela oração que o anjo ensinou para as crianças lá em Fátima, né? Diante do sacrário, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente aqui neste sacrário, em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu sagrado coração, do coração imaculado da Virgem Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores.
Que oração bonita. Eu rezo essa oração todo dia. Diante de cada sacrário que eu chego, eu rezo essa oração. Né? Em reparação dos ultrajes, sacrilégio, indiferença, que Jesus recebe em todo o sacrário da terra. Quanta gente o recebe em pecado mortal, sem saber o que está fazendo. Quantas vezes a Eucaristia profanada arrebentam sacrários, roubam hóstias e levam hóstias, às vezes, para essas missas negras satânicas, pela reparação dos ultrajes, sacrilégio, indiferença. Indiferença, ele fica lá no sacrário, lá. Quantos e quantos sacrários ficam, desculpa a expressão, às moscas, não é? Abandonado. Sabe, gente? É realmente o grande mistério do amor. Bom, mas vamos responder aqui mais umas perguntas e eu já volto aqui daqui a pouquinho para mais um texto. O Anderson Marizete pergunta assim: o que nós, catequistas da primeira Eucaristia, podemos fazer para melhorar, para que a criança entenda mais sobre a Eucaristia? Hoje em dia, eles fazem a primeira Eucaristia, se afastam da igreja, os pais também não colaboram. Bom, o Anderson, a gente sabe que isso aí é falta de uma boa catequese. Olha, eu quero aproveitar e mostrar um livro aqui. Um livro que foi escrito por um bispo italiano, que trabalhou 25 anos com o Papa Bento XVI, no Conselho Catequético do Vaticano. Ele chama-se Raffaello Martinelli. Raffaello Martinelli. Ele escreveu esse livro, né, sobre a Eucaristia. Eucaristia, o pão da vida eterna. Um livro maravilhoso. Italiano, nós trouxemos da Itália, ele é todo ilustrado, explicando para a criança, também para o jovem, também para o adulto, tudo sobre a Eucaristia, tudo sobre a missa. Esse livro é uma das coisas mais preciosas que eu já vi sobre a Eucaristia. Eu penso que isso aí é uma fonte que pode ajudar. Agora, com as catequeses de criança, é preciso colocar tudo isso que eu estou colocando aqui. E muito mais. Fazer a criança, né, na pureza dela, e a criança aceita as coisas com muito mais facilidade que o adulto. Impregnar a criança dessas verdades. Né? E aí, fazer a criança amar a Eucaristia. Né? Aí é a boa catequese. A gente sabe que a primeira comunhão é a hora de colocar para a criança 4 coisas básicas. As verdades sobre o credo, as verdades sobre os sacramentos, as verdades sobre os mandamentos e a verdade sobre a vida espiritual, a oração. Toda boa catequese, dizia o Papa Bento XVI, tem que ter essas 4 partes. O credo, os 12 dogmas da fé, o que nós cremos. Depois, os 7 sacramentos. Os mandamentos, que é a moral católica. Como viver de acordo com a vontade de Deus. E a espiritualidade, a oração. Né? Todas as formas de oração, de espiritualidade. Leninha Silveira, por que na celebração da palavra o ministro se refere apenas ao corpo de Cristo e durante a missa o padre fala do corpo e sangue de Cristo, em ambas celebrações apenas a hóstia é distribuída? Ô Leninha, a missa é completamente diferente da celebração da palavra. Celebração da palavra não é sacramento. Não acontece a consagração. O pão e o vinho que estão ali não se transformam. Tanto é que o ministro nem faz isso, que não pode fazer. Porque consagração só o padre que pode fazer, padre e bispo. Nem diácono pode fazer. Então, quando ele coloca a hóstia sobre o altar para as pessoas fazerem um momento de adoração antes de distribuir, ali é corpo, sangue, alma e divindade. Se fosse só o cálice de vinho consagrado na missa, é corpo, sangue, alma e divindade. Ok? Eu acho que o ministro não fala, porque, não sei, pode ter esquecido de falar, né? Pode ser alguma coisa desse tipo. Lúcia Furlan, posso oferecer por alguém que não vai à igreja? Pode, gente. Pode oferecer, sabe? Eu vou repetir. O dogma da comunhão dos santos. O que é o dogma da comunhão dos santos? Olhe para o seu corpo. No seu corpo você tem os membros, os dedos, os olhos, o ouvido. Tudo é o seu corpo. Tá certo? O mesmo sangue atinge todo o seu corpo. Assim é o corpo de Cristo. Né? Uma pessoa que comunga,
ela alimenta todo o corpo de Cristo. Uma pessoa que peca envenena todo o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é uma realidade, é a igreja, corpo místico de Cristo. O Papa Pio XII escreveu uma encíclica, Mystici Corporis Christi. Sabe, infelizmente, nós olhamos a nossa fé de maneira muito individualizada. Uma fé assim meio egoísta, eu e Deus. Não, por isso, você já reparou quando a gente reza o Pai Nosso? É tudo no plural. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas. É tudo no plural. Por quê? Porque é a oração do corpo de Cristo. Então, a comunhão também. Quando eu comungo por toda a igreja. Cada pessoa que comunga por mim. E eu comungo por todas as pessoas. Então, eu posso oferecer os efeitos da comunhão para toda a igreja. Compreendeu? Por isso que na oração eucarística a gente reza pela igreja, reza pelas almas do purgatório, reza por todas as intenções que foram colocadas. Thaís Piccoli, várias vezes, depois que comunguei, senti que repousei no Espírito. Isso pode acontecer realmente? Thaís, pode. O Espírito Santo sopra onde ele quer. Né? Agora, tome só cuidado para que não seja uma sugestão, tome só cuidado para que não seja, assim, não sei, algo que não seja real. Se é uma ação real do Espírito Santo, amém. Ele quer fazer alguma coisa. Ok? A igreja pede, os bispos pediram, no documento 53 da CNBB, já há muito tempo atrás, mais de 10 anos, que não se force o repouso no Espírito. Não se faça. Né? Agora, se acontece espontaneamente, amém, aleluia, Deus faz. Né? O Espírito Santo sopra como um vento. Bem, temos aqui muitas perguntas. Eu vou só, mais um minutinho, vou só fechar aqui a reflexão sobre a Eucaristia e continuar respondendo as perguntas. Aqui no versículo 56 em diante, 54, 55, 56, Jesus fala coisas extraordinárias sobre a Eucaristia. Ele fala assim: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Viverá por mim, eu o ressuscitarei no último dia. 3 promessas, meus irmãos, estupendas. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, ou seja, comunga bem, sem pecado, se examinando, como diz São Paulo, para não comer e beber a própria condenação, né, de São Paulo. Quem comunga bem, permanece em mim e eu nele. Não tem nada mais importante na fé, meus irmãos, do que nós estarmos ligados em Cristo, Cristo ligado em nós. Você ter o Cristo como hóspede da sua alma. E não é só ele, com ele vem o Pai e o Espírito Santo, porque Deus é indivisível. A teologia ensina, Deus, você não consegue separar uma pessoa da Trindade da outra, não. Deus é um Deus só, é unidade na Trindade. Então, você recebe Deus, hóspede da sua alma. Aí, Jesus diz, viverá por mim. Ora, se ele permanece em você, você permanece nele, as suas ações serão ações de Cristo. Viverá por mim. A sua fé, a sua esperança, a sua caridade será feita por ação de Cristo. Mas isso só acontece na medida que você permanece nele, ele permanece em você. Jesus não falou lá na Santa Ceia, capítulo 15 de São João, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Porque se o ramo se desprender do tronco, ele seca e morre. Então a Eucaristia faz você permanecer nele, ele em você, né? Viverá por mim e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui se chama penhor de vida eterna. Penhor quer dizer garantia. Né? Garantia de vida eterna. É vida que começa aqui e continua na eternidade. Bem, a Rivanda Carvalho pergunta o seguinte: posso comungar por um adolescente que já faleceu? Ele não tinha feito a primeira comunhão, estava se preparando para isso, mas faleceu. Posso comungar por ele? Ô, Rivanda, o que você pode fazer é oferecer a comunhão pela alma dele.
pela salvação da alma dele, pelo sufrágio da alma dele. É o que você pode fazer. Entende? Porque os sacramentos, eles só valem para as pessoas vivas. Não se pode batizar uma criança que já morreu. Não se pode casar alguém que já morreu. Não pode. Os sacramentos é só para as pessoas vivas. Agora, o efeito do sacramento atinge as almas do purgatório, atinge. Então você pode oferecer pela alma deste jovem que faleceu, pela salvação dele, pelo sufrágio da alma dele, você pode oferecer a Eucaristia. Por quê? Porque para Deus não tem passado nem futuro, para Deus tudo é presente. Uma oração que você faz hoje pelo passado de alguém, para Deus é presente. Então tem eficácia na salvação da pessoa. Tânia Greco, gostaria de saber se é correto. Em uma paróquia é correto o pároco não ministrar a Eucaristia, somente ministros? Não é correto. O documento Redemptionis Sacramentum, olha, recomendaria a vocês que lessem esse documento. Quem não encontrar, no meu site, cleofas.com.br, tem Redemptionis Sacramentum. É um documento que o Papa João Paulo II mandou à Congregação da Fé inteirinho sobre a Eucaristia. E ali ele fala, o sacerdote é o primeiro que tem que distribuir a Eucaristia. Não pode o sacerdote ficar sentado e mandar só os ministros distribuírem. Por quê? Porque, veja bem, o Papa diz, na Santa Ceia, quem é que distribuiu a Eucaristia? Foi Jesus. Tomai e comei. Ora, o padre, na missa, ele representa Jesus. Então, o Papa João Paulo II, na Redemptionis Sacramento, fala assim, o padre tem que ser o primeiro a ir lá distribuir a Eucaristia. Inclusive, ele fala que o ideal é que todo mundo comungasse da mão do padre. Porque, não é, ele representa Jesus. Então, o documento fala, só se deve chamar ministro extraordinário para ajudar, realmente, quando tem muita gente. Se o padre der conta sozinho, sem demorar muito, de distribuir a Eucaristia, a Redemption dos Sacramentos diz que o padre deveria distribuir sozinho. Mas, claro, por causa de muita gente, graças a Deus, que comunga, então nós temos aí os ministros extraordinários. Mas o padre não deve deixar de distribuir. Bem, Renato Hernandes, existe diferença entre receber a comunhão na mão ou na boca pelo ministro? É uma opção de cada pessoa? Bem, Renato, no Brasil, está autorizado pela CNBB com aval do Vaticano. A CNBB recebeu o aval do Vaticano de autorizar a comunhão na mão. Então, está autorizado. Agora, a Igreja nunca aboliu a comunhão na boca. Antes do Concílio Vaticano II, a gente só comungava direto na boca. Não foi abolido. E eu já falei aqui, quem escolhe o jeito que vai comungar é o fiel, não é o ministro. Eu vou dizer aqui uma coisa. Se o ministro obrigar você a comungar na mão, comungue na mão para não dar escândalo. Se o padre não der comunhão para você, porque você se ajoelhou, eu te dou um conselho. Levante e comungue de pé. Depois, com caridade, você pega o documento da igreja e mostra para esse ministro, mostra para esse padre. O senhor está errado. Não sou eu que estou falando, é a igreja que está dizendo. Na igreja nós temos que ser obedientes. Edna Long, na minha paróquia não há missa diária. Sinto falta. O que devo fazer? Ô, Edna, paciência, se você não tem como ir em outra paróquia ou até outra cidade, reze na sua casa. Reze, por exemplo, a liturgia das horas, tem as laudes de manhã. Quem tem o celular, né? O celular, como é que chama? É o Apple, né? Não? A Apple, ou então o outro, como é? O Android. Né? Você pode baixar um aplicativo, né? No telefone da Apple, chama iLiturgia. Né? O Android não sei. Você pode baixar, você tem a liturgia das horas, aquilo que todos os padres e diáconos rezam de 3 em 3 horas. Começa às 6 da manhã com as laudes, depois às 9 horas, meio-dia. Então, se você não pode ir à missa, rezar as laudes é uma beleza. Ou fazer outras orações em casa. Bem, de repente rezar o terço. Né? Érica Ivan, a missa pode ser celebrada na casa de pessoas ou em outros locais fora da igreja? Pode, Érica.
desde que o padre, o pároco autorize, né, seja um local decente, tem que haver uma mesa decente, uma toalha branca tem que ter, ok? Tem que ter um crucifixo no altar, tá? Pode celebrar sim, não há impedimento para isso, não. Luiz Fernando Ciani, fale um pouco sobre a missa de Paulo VI. Os tradicionalistas atacam dizendo que não devem participar dessa missa. Olha, é um absurdo. Um absurdo alguém dizer que não pode participar da missa. O que é a missa de Paulo VI? Não é a missa de Paulo VI. É a missa do Concílio Vaticano II, que é a mesma missa do Concílio de Trento. A missa do Concílio de Trento, que era de 1500, é a missa em latim. A missa do Papa, que falam do Papa Paulo VI, que é a missa do Concílio Vaticano II, aprovada por todos os bispos do mundo, inclusive o seu Lefebvre, que depois separou da igreja. É a mesma missa, só que ao invés de usar o latim, usa o português, o vernáculo. Ora, meus irmãos, por que a missa só vale em latim? Jesus não falava latim. Jesus falava hebraico e aramaico. Se fosse para exigir uma língua mesmo, original, também tinha que ser hebraico, aramaico. Jesus nunca falou latim. Então não é o latim que faz a missa valer. O que faz a missa valer, meus irmãos, é o sacerdócio cristão que o Cristo instituiu pelo sacramento da ordem. Então, é um absurdo esse tradicionalismo exagerado. Se você perguntar para mim se eu gosto da missa em latim, eu gosto da missa em latim, porque eu sou do tempo de antes do concílio, eu era coroinha, eu participava da missa em latim, rezava o Pai Nosso inteirinho em latim, que era obrigatório, Pater Noster, que in Celi, Sanctifitetur nomen tuum, e aí por diante. Né? Mas, meu Deus, o povo não sabe o latim. Tudo era feito em latim, o povo ficava rezando o texto durante a missa. Então, a igreja, o Vaticano II, 2.600 bispos reunidos com Paulo VI, inspirados pelo Espírito Santo, autorizaram a missa no vernáculo. Agora chega gente aí que se põe contra o concílio. Não tem sentido isso. Rosalie Ascioli, quando uma pessoa comunga em pecado mortal, o que acontece? Comete outro pecado, Ascioli. Comete aquilo que a igreja chama de sacrilégio. O que é sacrilégio? É a profanação de um sacramento. Sabe? É um desrespeito ao sacramento. Tá? É como uma pessoa, por exemplo, que vai confessar e, de propósito, esconde um pecado grave do padre. Está abusando do sacramento. Ele pensa que está enganando o padre, ele está tentando enganar Jesus. Só que Jesus ninguém consegue enganar. Então é chamado sacrilégio. Quando alguém arrebenta um sacrário, joga as ossos no chão, sacrilégio. Toda profanação de um sacramento é um pecado. Então, o que acontece é isso. Jaqueline Ramos, qual é a maneira... Agora, uma observação só, Roseli. Nessa pergunta que você fez, se a pessoa tem certeza que ela tem pecado mortal. Não é num caso de dúvida, tá? Não, tem certeza. Eu fiz algo muito feio. Pequei gravemente contra um dos mandamentos da igreja. Eu precisaria me confessar para comungar. Mas aí vai comungar de qualquer jeito. São Paulo fala, né? Se examine antes de comungar. Porque quem come e bebe o corpo do Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. Ou seja, mais um pecado. Jaqueline Ramos, qual é a maneira certa de fazer ação de graça? De joelho, sentado. Ouvi um bispo dizer que o correto é sentado e disse áspero que é errado se ajoelhar. Ô Jaqueline, não tem um documento, eu não conheço, que obrigue a ficar de joelho, obrigue a ficar sentado. Olha que eu procuro ler tudo que é documento da igreja. Missal Romano não fala, a Redemption do Sacramento não fala, os outros documentos do Papa João Paulo II sobre a Eucaristia, por exemplo, Eclésia de Eucaristia, não fala. Então, o que eu entendo? Fica por conta da pessoa. Tem gente que não tem saúde para ajoelhar, mas tem gente que gosta de ficar ajoelhado. Eu gosto de ficar pelo menos uns 10 minutos ajoelhado, porque eu quero adorar o Senhor que está na minha alma. Qual é a melhor posição para você adorar? Eu acho que é de joelho. Agora,
Tem gente que não aguenta ficar de joelho. Então fique sentado. Sabe, a gente não pode proibir o que a igreja não proíbe. A igreja não proíbe, como é que eu vou proibir? Ah, mas eu acho. Que acho? Chega de axiologia. Vamos seguir os documentos da igreja. Leia o que está no Missal Romano, nas instruções gerais do Missal Romano. Você sabe o que é o Missal Romano? Aquele livro grossão, né? Que ali tem todas as maneiras de celebrar, mas como celebrar. Lá tem as instruções gerais do Missal Romano. São cerca de 360 parágrafos explicando o que pode e o que não pode fazer durante a missa. Não fala nada. Fala assim, na hora da consagração, as pessoas devem se ajoelhar. Está escrito lá. E eu já vi padre dizer, ninguém ajoelhe na consagração. O senhor está se colocando acima da igreja? Está se colocando acima das instruções gerais do Missal Romano, aprovado pelo Papa? É isso? Sabe, gente, tem muita axiologia dentro da igreja. Ah, eu acho isso porque eu acho que é mais cômodo. Uma coisa é eu querer achar, outra coisa é o que a igreja ensina. Gente, ser humilde é ser obediente. Ser humilde é ser obediente. Célia Benedetti. Qual a validade da ceia dos irmãos do Evangelho? Para eles não é Jesus. Não, não é Eucaristia. Porque quem não tem sacerdócio ordenado não tem Eucaristia. Para eles é uma lembrança da ceia de Jesus, mas não é presentificação do sacrifício do Calvário e não é presença real do corpo, sangue, alma, divindade no pão eucarístico. Eles distribuem um pão que eles chamam de eucarístico, só que não é Jesus, ok? Porque não tem o sacramento da ordem, não tem o sacerdócio. Giovanni, os milagres eucarísticos continuam ocorrendo nos dias atuais? Sim, Giovanni. Olha, o próprio Papa Francisco disse que aconteceu lá na Argentina um milagre. O Papa dizer isso, né? Acontece sim, viu? A igreja, inclusive, são tantos milagres eucarísticos que a igreja tem dificuldade para analisar todos, porque não é fácil, né? Então, é preciso primeiro que o bispo da diocese dê uma palavra, depois a coisa pode ser analisada pelos cientistas até, para ver se realmente é algo sobrenatural, se é algo que a ciência não explica, e aí o próprio Vaticano, às vezes, ele pode dar uma palavra final, né? Bom, já vamos concluir, já são 9 horas, eu queria só concluir, né, com o finalzinho do Evangelho de São João, do capítulo 6, em que todo mundo começou a duvidar de Jesus. E Jesus fala para os discípulos, os 12, vocês também não querem ir embora? Pode ir embora. Se vocês não confiam em mim, que eu sou Deus, depois dos 2 milagres que eu fiz, multiplicação dos pães e andar sobre as águas, pode ir embora. Aí São Pedro, né? Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, Pedro foi claro, nós não entendemos também, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E o Senhor pode fazer coisas que a gente não entende. Por isso ficaram, né? Que coisa maravilhosa, graças a Deus. Pedro, né, mais uma vez, iluminado pelo céu, não é à toa que foi escolhido para ser Papa, né? Então, também nós, meus irmãos, nós possamos, de repente, ter alguma tentação de não crer que ali seja o Cristo presente na Eucaristia. Não pensa, não. Porque não é ciência, é fé. Você crê porque a igreja ensina. Você crê porque Cristo disse. E Ele é Deus. Ele não se engana e Ele não engana ninguém. Ok? Muito obrigado a vocês todos que me acompanharam. Nossas, quantas perguntas tivemos hoje, graças a Deus, né? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor conceda a nós a graça de nós podemos comungar bem, né? Preparar nossa alma para receber. E São Luís de Montfort dizia assim, você quer comungar bem? Então comungue através de Nossa Senhora. Diga, Jesus, eu não sou digno de que entreis na minha morada, né? Diga uma palavra, minha alma será salva. Venha ao meu coração pelo coração da Virgem Maria. E São Luís de Montfort dizia, peça a ela que revista o seu coração com o seu manto de virtude, de santidade e de graça, e que ela acolha Jesus na sua alma, porque ela sabe como deve acolhê-la, porque ela foi a única que foi digna de gerar, né, no seu seio o próprio Redentor. Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui.